você pede, eu acho que tá coerente, apesar de, eu falei, está em desuso, né? As pessoas falarem de Douyin. É Né? verdade, é verdade. Douyin teve uma força muito, muito, assim, acentuada na década de, 70, 80 80. ainda tinha, não tinha? Muita Tinha. procura? Naquela época, né, eu estava em estudo, uma espécie assim, de socorros de urgência, com Uhum. toques em pontos. Na verdade, são pontos que podem ser utilizados na acupuntura, mas primeiro a gente tem que comentar sobre o o lado filosófico disso tudo, né? Sim. Começar a falar das origens do lado filosófico Tá. do Douyin, e depois a gente passa. Que, aliás, você já comentou das minhas perguntas que eu ia fazer, que eu vou fazer lá na frente, que é a ligação com a acupuntura, né? Sim. Não, Então a gente fala na mais pra verdade, frente. o Douyin, né, é uma variante da Uhum. acupuntura sem agulha. Né? Então, tem Uhum. livros que falam sobre acupuntura sem agulhas. Né? Tem um francês. Eu tenho uma sequência de livros que eu não peguei, porque acho que é importante falar diretamente para as pessoas se interessarem. O Uhum. termo Douyin é um resuminho simples, né, para as pessoas que não têm muita prática tentarem Uhum. aplicar como socorro de emergência. Dor de cabeça, dor de dente, é, ombro que trava, dor no punho, Nada mas muito profundo. nada muito profundo e é só para uma pessoa leiga chegar e tentar ajudar. Nessa evolução dos toques é, surgiram assim, né? O reiki, né? Eu acredito que é o que mais assim cresceu, né? Uhum. Massagem comum, assim, não é da linha ocidental, mas da linha oriental. O Uhum. shiatsu, que foi desenvolvido nos templos budistas, né? Ok. E o ama, que foi desenvolvido nos templos shintoístas e nos templos, né, vamos dizer, chineses, né? Uhum. Foi desenvolvido tuiná. Então, na realidade, por que templo? Porque, na realidade, a forma de lidar com a saúde são de pessoas que têm um sentido espiritual. Por quê? É a energia da pessoa que está ou esvaindo-se, ou se perdendo, ou acumulando. Então, não tem um fluxo correto de energia que causa dor. A dor por Uhum. excesso e a dor por falta. Então, você já ouviu falar, né, do Yin e do Yang? Isso Sim. tem a ver com o Tao, né? Taoísmo. Uhum. Então, Sim. o taoísmo é a ação do Yin e do Yang. Pode ver que ele gira ou para a esquerda ou para a direita, e é tudo a verdade relativa. Então, o que é Yin? Yin é algo assim mais passivo, feminino, mole, né? O que é Yang? Mais rígido, mais musculoso, mais afrontativo, não é passivo, mas, né, Uhum. incisivo. Sim. E aí a relatividade disso fica bem estranho, porque tudo tem a ver com o ponto de foco. Como você está focando? Tá. Por exemplo, é, uma pessoa obesa, né? Tá. Ela é in, Tá. mas a pessoa mole também é in. Então depende daquilo que você coloca. E às vezes o camarada muito musculoso, forte, é considerado yang, mas emocionalmente Ele ele pode ser pode in. ser mole. Uma pessoa assim emocionalmente mais fraca, emocionalmente mais sensível. Então ele é Uhum. yang muscularmente, fisicamente e yin na parte emocional, estrutural, energético. Então fica
uma coisa mais difícil das pessoas entenderem, né? Então vamos começar. Você é a essência que está andando na Terra. Tá. Na formação do seu corpo, tem uma essência divina, uma essência que vem do céu e uma essência da Terra. Então, Ok. o encontro da força divina com a força da Terra criam-se os seres humanos. Né? Nascem vários seres, mas a alma humana, né, carrega toda essa capacidade de captar dos céus e capacidade de captar da terra. E Sim. quando você é gerado no ventre materno, você pertence a um meio que recebe toda a influência paterna e materna. Então, é considerado a essência que vem do alto energético feminino é da mãe ou da mulher. E a essência que vem da terra, a força masculina, é do pai. Então, você é um complemento dessa união. Perfeito. Você se complementa, se alimenta do lado feminino, ou hereditariamente da mãe, hereditariamente do pai, e nasce você. Perfeito. Você vai ter características físicas do pai e da mãe. Perfeito. Tá? Aí a gente fala que na essência do indivíduo, a energia ancestral se localiza. Muitos falam no rim, não é verdade. Dentro dos estudos é na suprarrenal. Tá? O pessoal fala, a energia ancestral está nos rins. Tudo bem, está nos rins, mas onde se concentra é na suprarrenal, na glândula suprarrenal, acima um pouquinho dos rins. Tá? Eu não sabia. Nela está contida a energia que vem da ancestralidade. Então, essas subdivisões... Dos dois lados, professor, tanto do pai quanto Sim. da mãe. Sim. Então, você tem heranças, né, energéticas das duas famílias, do seu pai e da sua mãe. Sim. Mesmo que você, vamos dizer, uma pessoa que cresce, né, no meio. Então, essa divisão já é ligado à ineologia. Então, deixa eu explicar. Do 0 ao 7, você cresce sob a influência energética da mãe. Tá. Dos 7 aos 14, o seu desenvolvimento recebe a carga energética do pai. Então, as crianças que manifestam doenças sérias, certas doenças do 0 ao 7, tem muito mais a ver com os dramas da mãe e até dos familiares da mãe. Também a essência da mãe. Dos 7 aos 14, a essência energética de saúde, de relacionamento, de perfil psíquico, psicológico, você tem que receber o respaldo do pai. Energeticamente seria copiar ou receber todas as influências da parte do pai, dos 7 aos 14. Então, a orientação que eu falo, ou que eu dou para os meus clientes, é o seguinte: é muito importante na formação da criança, na evolução da criança, que a mãe esteja presente do 0 ao 7. E a transição, mais ou menos dos 4, 5, 6 anos, o pai tem que acompanhar a evolução para que ele possa, quando a criança atingir seus 7 anos, conduzi-lo para a vida, dando seus valores até os 13, 14 anos. Claro que a evolução é tanta que criança já com 3 anos, 2, 3 anos, já está numa creche. É verdade. Entendeu? E a menina, muitas vezes, pelas influências ou informações precoces, com 8, 9, 10 anos está menstruando. Cada vez mais cedo, né, professor? Elas estão. Então, a Terra, agora aí entra um pouco Einstein, né? Tá. Nós estamos numa aceleração, né, numa curva de aceleração em que o tempo
nos torna insensível à velocidade que nós aprendemos. Você aprendeu de um jeito. Hoje, o tempo, a mesma hora é registrada no relógio, a mesma hora é registrada nos veículos materiais, mas na essência está acelerado. E é uma percepção real, né? Que todos comentam, Sim, né? real. Não sei se você viu nos estudos de Einstein, diz que se você viajar no tempo, que eu falo, não é no tempo, a No espaço. velocidade da luz e retornar para Uhum, uhum. a Terra, ela manteve um ritmo, e quando você está na velocidade da luz, você pode voltar, e você voltar mais, se não me engano, mais rejuvenescido, né? Sim, sim. Inclusive, a NASA fez um experimento com dois irmãos gêmeos e eles Sim. conseguiram comprovar. Um deles ficou, acho que 6 meses a 8 meses na estação internacional e quando ele voltou, ele estava... Era coisas de segundo, tá? Mas, de qualquer maneira, ele estava alguns segundos ou alguns minutos mais novo do que o irmão que ficou na Terra. Correto. Então, baseado nessa relatividade, Sim. vai muito, né, das influências. Por exemplo, o que ocorre hoje? Pelo número de pais que se separam, o desenvolvimento mental, emocional, racional e até vamos dizer, de esperteza, Tá. a criança que vem de uma família que não se separa, mantém a estrutura, ela tem um ritmo. E filhos de pais separados, essa criança acelera todo o processo. Ela é mais desenvolvida, mais madura, mais prática para a vida. Entendeu? Então, existe o lado ruim, porque é uma criança que pode se sentir afetada pela separação dos pais, mas Emocionalmente, principalmente, né? e ele tem uma força para enfrentar a vida melhor que as outras crianças, Uhum. porque tem que aprender a se virar mais cedo. É o caso de pessoas que não têm acesso a várias coisas, ou seja, a dificuldade, né, da Sim, vida faz com que as pessoas amadureçam mais rápido, correto? né? Sim. O homem, ele pode ser yang em relação à mulher. A mulher é yin, mas Certo? a mulher, entre elas, pode ter mulheres mais yang e mulheres mais yin. Sem dúvida. Assim como no Uhum. homem, que é yang, pode ter homens muito yang, mas também pode ter homens muito yin. O homem lerdo, o homem lento, o homem sensível demais, o homem que não tem tanta força, não, tanta desenvoltura, é um Sim, sujeito yin. Tá? perfeito. Então, e aí nós temos algumas leis que eu gostaria de comentar para Uhum. as pessoas entenderem como é que funciona a leitura energética para o trabalho de massagem, tudo e até para o Doim. Perfeito. Aquilo que acontece na sua frente, existirá algo de reflexo igual e proporcional atrás de você. Então, isso a gente chama de frente e dorso. Tudo que ocorrer na frente terá um reflexo no dorso. Tudo que ocorrer no dorso terá um reflexo na frente. Entendeu? Então, isso já é uma forma de analisar. No teu corpo tem áreas yin e áreas yang. Onde Tá. tem pelo é yang. Onde a pele é lisa é yin. Onde o Hum, sol pega e tem pelos é yang. Onde o sol não pega e não tem pelos é yin. Só que se você pegar sol, o sol te pegar na parte yin, você queima muito e dói muito. Sendo que na parte yang você pode queimar, mas vai doer menos. entendi. Tá? Então, Ou para se- você entender, na palma da mão, qual que é, na palma da mão, o que, que é yin e o que, que é yang? Né? Yin é a palma e da mão. Yang, E o yang é a parte, o dorso. Então, perfeito. a primeira lei que você tem que saber dentro da medicina chinesa é Tá, a lei da frente e dorso. tá. Tá? É, a lei da lateralidade. Existirá um reflexo proporcional do que ocorrer do lado direito a ocorrer do lado esquerdo.
a compensação do lado direito e esquerdo. Então, existirá dentro do seu direito e esquerdo um lado yin e um lado yang. Tá. Existirá um lado yin e yang também em relação à sua cabeça e seus pés. Então, Uhum. existe uma relação, mas é tudo yin e yang, é complementaridade. Tudo Tá. complementar. Tá? Dentro, fora. Tudo que ocorrer dentro terá um reflexo na parte de fora. Tá bom? E tem uma outra lei que diz que você é resumido em áreas inteiras. Então, vamos supor, o que é você ser resumido em áreas inteiras? Você é sua orelha, você é seus olhos, você é seu nariz, você é sua boca, Tá. você é sua mão, palmas das mãos, entendeu? Uhum. Você é o seu pé, você é o seu joelho. Então, você está representado por vários sub-eus, né, dentro Tá. do corpo, em áreas específicas. Tudo bem? Tanto é que, mesmo que você tenha um membro decepado ou perdido, o registro original no seu cérebro, ele está inteiro. Mantém-se. Mantém. Você pode não ter o pedaço físico, mas no energético você tem todo ele. Perfeito, Tá? perfeito. Tanto é que existem teses, né? No membro amputado, às vezes tem dores, Sim, entendeu? dores, cócega. Eu já ouvi falar E, de pessoas que sentem cócegas ou é, no, vontade de coçar um membro que não existe mais. isso, né? Então, dentro desses estudos também antigos, né? Também surgem dentro da acupuntura, dentro do Doim mesmo, né? De que alguns pontos existem para serem apertados para que possa obter o resultado. Mas também você pode trabalhar, por exemplo, num setor que é inteiro, por exemplo, orelha, é você Tá, inteiro. Só que é dividido, né? Tem o lado esquerdo e o lado direito. sim, E você pode trabalhar na orelha, é a auriculoacupuntura, né? sim, Que você usa sementinhas também de sim, mostarda, cristais, esferas de prata, esferas de ouro, esferas de aço inox que as pessoas colocam, para que a pessoa restabeleça o equilíbrio nesse membro amputado. Então, hum, baseado, ou acupuntura mesmo, né, na orelha, para tentar suprir essa sensação de que você tem essa coceira no pé, dor no pé que não uhum, existe mais. Né? Então, você trabalha, isso se chama reflexologia, né? E a sim, reflexologia no caso da orelha. Existe reflexologia no na sola do língua, pé, né? isso, sola do pé, planta dos pés. E assim, na palma das mãos, de acordo com o lugar que você está lesionado ou precisa ser tratado, pelo menos em termos de dor, né, você pode compensar com pequenos toques. Então, esses pequenos toques, na emergência, se você não tem agulha, não tem bolinha, não tem nada, ou pega assim, um palito e aperta, se não tiver nem palito, você tem que pôr a unha, ou o O teu próprio dedo dedo. apertar. Isso é o Doim. O princípio do Doim foi selecionar alguns pontos de ação rápida, efeito rápido, né, Ok, para que possa exercer um papel de primeiros socorros. perfeito, Tá? perfeito, É que é importante você saber. Você tem que entender que a acupuntura existe para acessar teu inconsciente perfeito. perfeito. Quando Uhum. você tem algo machucado, o teu inconsciente perfeito que solucionaria a dor, solucionaria o problema, corrigiria, consertaria, entre aspas, o teu, vamos dizer, a parte danificada, lesionada do teu corpo, e muitas vezes, né, a pessoa não tem o resultado. Vou dar um exemplo. Dor lombar por causa de hérnia discal ou hérnia de disco. O que Sim, acontece? Na hérnia de disco, houve um esmagamento dos discos intervertebral e que processa, às vezes, um estufamento para dentro da medula e ela esbarra nos terminais nervosos ou na condutibilidade nervosa, vamos dizer, que vai para a perna e a pessoa sente dor e não consegue andar. Então, perfeito.
problema ciático, um monte de coisa. A única coisa que cura esses, até problemas assim, e não é milagre, vou explicar Tá. por quê. Você consegue se reestruturar, porque quando você aplica uma agulha no ponto correto que está com Uhum. problema, vai uma mensagem para o teu inconsciente perfeito dizendo aqui não está bom, precisa consertar. Então, imediatamente dentro de você, não é acupuntor, muitos Tá. acupuntores se situam como deuses e não são. Você só está acionando o mecanismo de autocura da Você está pessoa. apertando o botão. Sim. E o Doim é isso também. Mas lembrando que as pessoas, sabe, o orgulho, um monte de coisa fazem com que eles se sintam meio semideuses, e não é assim. Verdade. Entendeu? Então as pessoas perguntam para mim como funciona a acupuntura, porque as pessoas normalmente não sabem responder. É a Uhum. forma de acessar o teu inconsciente perfeito, é como se resetasse, ou como é que fala? Você reinicia, né? Você Reinicia, isso, reiniciar, como num computador. reinicia. Você reinicia de uma forma correta. Às vezes é preciso desligar para reiniciar, não é isso? Sim, para ligar de novo. Isso é uma cópia da acupuntura. Pronto. Perfeito, perfeito. Entendeu? E isso é praticamente qualquer tipo de problema que nós tivermos, seja ele emocional, físico, é possível tratar. Correto. Porque, por Nós já vamos. exemplo, eu já fiz tratamento de Douyin para ansiedade, Sim, né, para parte perfeito. de perder o apetite um pouco, enfim, esse tipo de coisa, né? Sim. Por exemplo, na aurículo, você pode colocar sementinha no shemen, que é para estabilizar o emocional, né? Na acupuntura, para acalmar, você pode colocar uma agulha assim bem entre as duas sobrancelhas, que lá também tem um ponto que A faz com que calma. você fique calma, tá? E alguns pontos na mão também acalmam, no pé também acalmam. E dores também, dores lombares também, né? Mas Perfeito. o toque, daí é o seguinte, o resumo do Doim é, não, o shiatsu é contínuo o toque. O Doim é Tá. um toque profundo que pode ser tonificar ou sedar. Para você entender o que é tonificar, o que é sedar, você tem que entender o que é yin e o yang. Certo. Tá, Tá? tá. O tonificar seria o yang. E o ou não? É, não, tonificar, por exemplo, Porque o tonificar é vamos, dar mais força, né? vamos simplificar. Tá. Se você está com frio, você tem vontade de o quê? De correr, de se movimentar para o sangue circular. Sim. Tá? Então, isso você está tonificando. Tá. Você Precisa ficou fazer. muito tempo no sol, pegou insolação. Você precisa refrescar, entrar num chuveiro gelado ou Uhum, entrar numa banheira gelada uhum, para a sua uhum. temperatura abaixar. Então, numa você tonifica, outra você seda. Então, você está sedando. Ok, Então, ok. Que tem a ver com o princípio do yin e yang, do tem. positivo, negativo, Agora, passivo, existem ativo. algumas, correto, existem algumas regras também que falam o excesso de yin ou excesso de yang no tratamento, a consequência final é a mesma. Vou te dar um exemplo. Se você usar muito gelo num pé que está machucado, você vai queimar a pele do pé do Como se sujeito fosse um com excesso fogo. de gelo. Perfeito, com Né? excesso de gelo. E o contrário também, né? Se você colocar muito calor, vamos supor que você coloque infravermelho num pé muito gelado, a consequência às vezes é queimar a pele também pelo infravermelho. Perfeito, É uma perfeito. das leis do Yin do Yang e tem a ver com o Tao, né? Uhum, uhum. Perfeito. Alimentos que estão ligados quanto mais dentro da terra, o alimento é Yang, tipo cenoura, beterraba, amendoim, que são coisas de dentro da terra, desenvolve-se mais perto
né, abaixo do nível da superfície do solo, Do são solo. considerados yang, né? Batata, né? Mandioca, tudo é yang. São fortemente yang. Tá. Inhames, né? Uhum. E alimentos yin são aquelas sementes, feijão, né? Arroz, aí são mais yin. Consegue entender Ok. assim? Entendeu? Ou seja, Por você pode se exemplo, equilibrar através da alimentação também. também, a pessoa que tem vontade de comer carne, cheia de sangue, está necessitado de um alimento mais yang. Tá. E a pessoa não consegue comer, eu quero comer uma coisa mais leve, um franguinho, né? Um, isso aí está ligado à energia yin. Mas dentro do yang, é yang você comer carne, mas você pode ser mais yang ou mais yin. Mas se você Uhum. come frango, se torna mais yin, apesar de ser carne, né? Sim, sim, sim. Dentro de Agora, um, você tem o outro também, né? agora nós vamos falar um pouquinho, né, Hum. dos elementos. Na Tá. astrologia é uma forma de encarar. Na medicina chinesa, nós Hum. temos que entender que existem 5 elementos ativos. Perfeito. Tá? Vamos começar com a água. Tá. A água, elemento água é um elemento ligado ao rim e à bexiga. Tá. Tá? Ela está aproximadamente energia ligada ao inverno. Uhum. Tá? O rim e a bexiga, representantes da água, eles fazem gerar, né, a madeira. A água faz com que a madeira brote, né? A Tá. madeira comece vamos dizer, a natureza, né, faz com que o verde venha para fora. Isso nós chamamos de madeira e está ligado ao fígado e à vesícula biliar. Sendo que o fígado, na verdade, é o yin e a vesícula biliar é o yang. No Tá. rim e a bexiga, o rim é o yin e a bexiga é o yang. O que é o yang? É o masculino. O Sim. feminino, né, entre Ruim. rim e bexiga, o feminino é o rim. Entre o fígado e a vesícula biliar, o fígado é o feminino, é o yin. All-in. Tá? Tá? Ok. Nessa energia da madeira, a madeira pode gerar o quê? O fogo. Sim. Então, quando o fogo se instala, ela queima. E quando ela queima, ela pode queimar de duas formas. Energeticamente, por que eu falo duas formas? Porque existem duas maneiras de encarar o fogo. Um é o fogo órgão, e Tá. o outro é o fogo elementos assim ligados a funcionamento. Tá. Funcionalidade. Então, o fogo, ela tem um desdobramento de 4 meridianos. O Tá. coração e o intestino delgado. Aí existe uma confusão, porque o coração é um músculo forte, autoritário, autômato, né, automático, ele tem um controle dele. Você não pode chegar e até pode, né? Se você meditar, o coração bate mais lento, bate mais rápido. Né? Aham. Via de regra, o coração é estimulado pelos hormônios ou pelas coisas que você enfrenta. Né? Então, o coração é considerado na medicina chinesa como yin. E o intestino delgado, que é oco também, mas ele é considerado yang. Tá? No órgão, né, nos órgãos, você pode reparar que o órgão que é exposto, fica exposto, ele é yang. O órgão que fica escondido é yin, porque é delicado. Então, entre o coração e o intestino delgado, quem é que fica escondido? É o coração. Então, ele é o yin. O yang se torna o intestino delgado. No funcionamento energético, né, que são funções, que eu falei que são 4 meridianos, temos um meridiano que tem a ver com o lado, vamos dizer, hormonal.
esse é o meridiano ligado a hormônios e à sexualidade. Esse é Yin, Tá. entendeu? E o outro meridiano que se chama triplo aquecedor, ele é uma função ativa de calor, que é a função respiratória, né, digestiva e excretora. São essas três maneiras de se avaliar o triplo aquecedor. Ele corre, o meridiano que eu falei, lembra que eu falei da parte yin do yang? Sim. Os meridianos yin correm na parte clara da pele, da parte mais delicada. Os Tá. meridianos yang correm na parte peluda, na parte mais grosseira do teu corpo. Tá bom? Perfeito. Do fogo, então vamos lá. A água gera madeira, a madeira coloca, né, o fogo energético e isso representa que daí existe um outro lance do calor médio ou o repuxo do calor, que seria continuação do verão. Existe o verão mais veranito, né? Que você já ouviu falar? Não sei Mais se... suave. Um veranito, então entra a outra energia, que é do estômago e do baço pâncreas. O estômago tem a ver com a tua mente, com o teu pensamento, e o baço pâncreas, na realidade, tem a ver com o pensamento que te alegra. Quando o Perfeito. teu pensamento não alegra, o baço pâncreas, ele começa a detonar com o açúcar, que ele deveria de aproveitar para uma série de coisas, e joga tudo para a circulação. E Perfeito. aí a doença da diabetes tem a ver com a falta de alegria, entendeu? Tá. Tá. E no estômago, quando tem úlcera, também. Quando você não consegue ser divertir, alegre, dá azia, Dá uma úlcera. queimação, úlcera, gastrite. Né? Então, o elemento aí é a terra. Então, o que acontece? Como é que a gente fala? Do fogo, das cinzas do fogo, Uhum. né? Você coloca toda essa energia na terra, né? Tudo Uhum. está e de dentro da terra brotam-se os metais. Então, os metais é o quarto elemento, tá bom? Água, madeira, fogo, terra. O quinto metal. O quinto, desculpa. O quinto é o metal, tá? E o que é o metal? Metal tem a ver com uma energia que dentro dos metais verte-se a água. Então, se você for Certo. analisar, que todo nascente tem pedras. Então, Sim. os metais são as pedras, as coisas que estão ligadas à natureza, mas ela representa um lance assim da tristeza guardada. Então, vamos falar um pouquinho das emoções. A emoção ligada à água é medo. Então, Uhum. silêncio, o frio, o isolamento do inverno faz com que o seu medo aumente. Uhum. Tá? A madeira que representa o verde, que é a primavera, ela tem a ver com a força de crescimento, mas se você não tiver equilíbrio, você se irrita, impaciente e agressivo. Então é a raiva. A raiva. Ok. Dentro dessa energia da raiva, aí depois vem a energia do fogo, que é a alegria. Uhum. Né? É a alegria, o divertir, gargalhar, rir. Isso tem a Uhum. ver com o O fogo. fogo. Tá? A terra é a energia que seria um desdobramento, né? Como eu te disse, do veranito, os pensamentos que são produzindo coisas gostosas, coisas boas. Então você pensa e as coisas boas acontecem, ou está acompanhando somente com um evento legal, né? Que é o baço Uhum. pâncreas e o estômago. O que derruba o estômago e o baço pâncreas é quando você não tem a harmonia com os pensamentos que são gostosos, legais, você pensa, sente coisas boas, tá? Perfeito. Tá? Perfeito. Então, e aí
cai. Aí, dentro da Terra, como disse, brotam os seus metais. Os metais têm a ver com tristeza. E o que rege o metal? O metal rege o pulmão e o intestino grosso. O metal também está ligado à tua pele. O metal está ligado ao funcionamento, por exemplo, do intestino grosso. Tá. Tem a ver com a sua capacidade de expressar. A regência da tristeza, como estávamos comentando, Sim. ela pega a energia do intestino grosso, né? Sim. Do E, pulmão. e do pulmão. Mas o intestino grosso tem a ver com expressão. Então, quando você está entristecido, abalado, e não consegue se expressar como deve ser expressado, ou adequadamente, o que acontece? Trava. Trava e você não vai no banheiro. Por quê? Sim, Sua sim. expressão está contida. Faz muito sentido. Outra coisa, tudo que estiver ligado a pulmão e intestino grosso estoura na pele. Quem tem problema de qualquer forma, de pulmão ou de intestino grosso, né? Então, espinhas, acnes e verrugas, Alergias, tudo. alergias Hã? também? Alergias Também, também? sim, claro. Na realidade, é você não compreender o que te entristece, alergia. Então, você fica sensível e quer afastar tudo ou todos de você. Quando você não consegue afastar tudo ou todos de você, você começa a desenvolver processos alérgicos. Entendi, entendi. Entendeu? Uma das coisas que eu percebi, professor, é que lá no Japão muita gente tem problema de alergia. Muita, muita, muita. É impressionante. O Japão tem um lado, né, que... O que aconteceu? O efeito secundário, né, de ter que se submeter a uma cultura que não era dela. É a imposição dos americanos, né? Houve evolução? Eu acho que houve, porque muita gente cresceu, estudou alimentação, mas guarda no íntimo, né? Aí cabe aquela história das constelações familiares. Sim, na coletividade, né? Existe uma lealdade ao ancestral, e quando você não honra a sua lealdade aos seus ancestrais, dá um processo alérgico. Sim, entendi. Por quê? Quando você não honra, o que você está fazendo? Você está ficando maior que teu pai, tua mãe maior, que teu avô, tua avó maior, que teu bisavô, bisavó. Isso é um desequilíbrio. Entendi. Quando você não aceita, você se torna muito maior que seus ancestrais. Isso é um desrespeito. Entendi. Isso vai refletir na pele. Porque a pele é a maneira como você quer esconder de você mesmo o que você não quer aceitar. Entendi. É profundo, né? É profundo, é bem profundo. Por exemplo, a base do que você aprende, tudo que você aprende está na sola dos pés. Joanete, o que é raiva que você guardou da sua ancestralidade? Ou a sua ancestralidade não consegue te fazer feliz, mas você segue as regras dela. E aí você se torna cruel. E a Joanete é uma crueldade embutida dentro de você que você não sabe lidar. Qualquer pessoa que tenha Joanete tem que refletir qual é a severidade que ela carrega e que guarda dentro de si. Então não adianta fazer cirurgia de Joanete se a pessoa não souber a raiva que existe dentro dela, guardada. Entendi, entendi. Junto com qualquer tipo de cirurgia corretiva, tem que ter um acompanhamento terapêutico, minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tá bom? Não adianta você corrigir. O problema pode voltar depois, posteriormente. Sim, sim. E pior, né? Eu já vi pessoas
que operaram o Joanete, depois os joelhos tiveram problema, aí teve uma outra cirurgia e o quadril teve problema. Chega uma hora que tem que andar de cadeira de rodas. Eu já acompanhei senhoras assim. Que loucura. Muito. Que loucura. Sabe o que eu queria saber? O senhor comentou que o Douyin, ele é um procedimento ligado à acupuntura, se eu entendi corretamente, mas em situações emergenciais, ou seja, por uma reação rápida. Tá. Então vamos lá. Você tem um problema digestivo. Você precisa melhorar a sua digestão. Exemplos que as Aqui, pessoas possam usar. Entre o polegar e o indicador tem um ponto, uma polpazinha aqui dentro, né? Isso aí corresponde a IG4. IG4 é energia do intestino grosso. Quando você aperta, você tem dor de cabeça, você aperta aqui e fala, nossa, pode diminuir a dor de cabeça. Pode. Por quê? Ele atua em cima da tua respiração, em cima da tua digestão, tá? E ele tem um reflexo direto na região temporal. Esse ponto aqui. Aperta assim, né? Aperta assim, ó. Aqui. Tá? Vai estar dolorido. Isso aí também ativa o funcionamento dos intestinos. Tá. Então, cuidado para não apertar demais. Tem um detalhe também, né? A digestão se faz mais rápida e melhora a digestão. Vamos supor que a pessoa está com dor de cabeça por problema digestivo. Pode apertar aí que melhora a digestão, melhora a dor de cabeça. Perfeito, perfeito. Na base da nuca, com o polegar, quando você aperta, você vai encontrar 2 pontos também ligados à dor de cabeça. Entendeu? Então, o que é isso, né? Tem pontos na mão, tem pontos no pé, e tudo está relativizado. Se você tem o rosto, aqui é o rosto. A planta do pé é o rosto. Se você apertar o tornozelo, o pulso ou o pescoço, você estará organizando a tua energia que possa corrigir dentro do teu cérebro, ou da energia que está indo para a tua cabeça. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Ataques de enxaqueca, de tempos em tempos. Sim. Esse exercício ajuda ou não? Eu diria que tem mais pontos ainda a serem explorados. Por quê? Esta região corresponderia ao ombro. E a dificuldade dela em encarar, ou enxergar, ou caminhar para o futuro, trava a energia que sobe para a cabeça. Então, explicando melhor para todos, né? De que quando você tem enxaqueca, é que você não está encontrando saída para o futuro. Pode ser relacionamentos, pode ser trabalho, pode ser um monte de coisa. Então, dependendo da forma como vem enxaqueca, se vem no meio, vem no olho esquerdo ou no olho direito, tem um significado e tem pontos específicos. Então, eu acredito que não caia mais no Douyin. Tem que cair na acupuntura. A enxaqueca está ligada da parte dela, a uma lealdade insana de algum membro da família dela no passado. Ela diz que é do olho direito mais para que pega. Então, nesta vida, toda a ancestralidade ligada à família do pai. Ou seja, pessoas da família do pai, que pode ser homem ou mulher, tenham sofrido abuso moral, o calar a boca para poder suportar, não poder se expressar, né? E toda vez que ela desequilibra o intestino, dá enxaqueca. Toda vez que ela desequilibra o ciclo menstrual, dá enxaqueca. Toda vez que ela dorme tarde, dá enxaqueca. Entendi. Toda vez que ela come algo inadequado, dá enxaqueca. Toda vez que ela vai brigar com alguém e omite-se e não briga, vai dar enxaqueca. Eu falo que não adianta só apertar um ponto. Sim. A gente vai buscar a essência, a origem do problema. Né? Então, nosso trabalho, eu já estou 60 anos dentro da área.
Não sou sim. tão novo assim, não. Mas eu estudei muita gente, já eu atendo assim, várias pessoas da área médica mesmo, que Sim. vêm consultar sobre os dramas que as pessoas não solucionam. Por exemplo, pessoas que têm problemas lombares, com certeza são pessoas com problemas de relacionamento, sem sombra de dúvida. Ah, não adianta. Por quê? A região lombar é um reflexo, né? Porque o que é a região lombar? É a transição do passado para o presente, Uhum. principalmente relacionamentos. Se você inverter a posição, seria a base daquilo que você traz dos ancestrais para a vida presente. É só inverter. Planta dos pés é o rosto, o tornozelo é o pescoço, a Uhum. panturrilha é o pulmão, a coxa, o intestino delgado e o grosso, a virilha e o glúteo fazem o final da perna e dos pés, que seria a base. Essa base não está firme, não está correta ou não está em harmonia, a lombar estoura. Ou Então, quer seja, dizer, resumindo, quando você vai fazer um tratamento, seja de doença, acupuntura, junto com isso, como o senhor mesmo disse, tem que fazer um acompanhamento para descobrir da onde vem a origem do problema. Senão, vai ser uma coisa paliativa. Vai melhorar por um período, mas vai voltar, certo? aliás, aí acabam desistindo, né, do tipo de tratamento porque não dá Exatamente. solução. Exatamente. A E o solução problema não deve é o ser tratamento, o problema é a origem da coisa, né? origem, tudo é origem. Tudo é a Então, origem. né, então por isso que eu procuro entender no nosso trabalho aqui, desde o mapa astral, desde uma leitura corporal, tá? E substancialmente algumas perguntas básicas, né? Do tipo, é o primeiro filho, não é o primeiro filho, é o caçula, né? Porque aí se estabelecem algumas coisas que não estão adequadas. Por exemplo, o filho mais velho, às vezes não é o primeiro filho, às vezes a mãe teve um aborto antes. Sim, Então, sim, ele não é o filho mais velho, ele é o segundo. E o sim, sim. segundo, que assume o lugar do primeiro, carrega uma carga emocional muito grande na família, que tem que ser o exemplo, que tem que ser o herdeiro, que tem que ser o que vai cuidar do pai ou da mãe, sabe? Então, desgringola um monte de coisas e ele começa a assumir coisas que talvez não fossem adequadas a assumir. Entendi. Consequentemente, arruma relacionamentos fúteis ou relacionamentos assim tóxicos, né, para Tóxico compensar, né, uma série de coisas que está mal resolvido na própria estrutura familiar. da família. Perfeito. Entendi. Entendeu? Professor, gratidão. Eu queria que o senhor fizesse aí uma mensagem final para o pessoal. Você, como um ser em trânsito, né, você tem que se respeitar. Então, a busca do seu autoconhecimento é a busca de como você deve se respeitar. Então, quanto mais você se conhece, mais a capacidade de se autorrespeitar. É isso, Perfeito. essa é a mensagem que eu posso passar, porque se você não se esforçar em seu autoconhecimento, você não encontra solução para nada. Perfeito. Não importa o caminho, mas o caminho tem que ser de autoconhecimento, seja Autoconhecimento, astrologia, sim. seja qualquer outro tipo de estudo, né? E própria religião, né? Religião, enfim, né? O que eles falam de mudança interna, enfim, não importa, né? O Reforma interior, fantástico. reforma Mas interior o autoconhecimento é que leva à cura. é isso aí.